Nós estamos de volta com o programa Legislativo do Futuro, hoje com a presença da advogada, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo, doutora Laís de Figueiredo Lopes, e também com a Procuradora-Geral da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Bom, voltando agora nesse segundo bloco para a gente continuar esse nosso bate-papo sobre o terceiro setor, doutora Laís, vamos falar um pouquinho das parcerias? Eu acho que hoje em dia o terceiro setor está muito vinculado a realizar parcerias com o setor público, né? Como é que isso funciona? Como é que é, enfim, o desenrolar disso, para a gente entender aqui. Elis, as organizações elas têm várias formas de financiamento das suas atividades, né? E, de fato, as parcerias com o poder público é uma dessas formas. Mas eu queria só, antes de entrar nisso, lembrar, né, aos telespectadores aqui que não é a única, porque senão a gente pensa que há uma certa dependência do setor a essas parcerias com a administração pública, o que não é verdade. As organizações têm, enfim, uma fonte de financiamento diversa, seja de doações, de indivíduos, de empresas, enfim, de às vezes geração de renda própria, de fazer bazar e às vezes de produtos e serviços. É bem diverso a possibilidade de financiamento, né? Agora, sobre as parcerias em si, que é uma das possibilidades, a gente olha para isso, inclusive, como um direito de participação na execução da política pública. E isso está previsto em diversas passagens na Constituição Federal e é bastante, enfim, bonito de ver como que as organizações que têm mediação na comunidade, capilaridade dentro do território, conseguem potencializar a política pública na ponta, né? Então, na cidade de São Paulo, a gente tem um número de 4.000 parcerias. A cidade de São Paulo é bastante grande e o que acho que falta é uma gestão mais organizada, mais centralizada, que possa normatizar os pormenores do processo administrativo das parcerias, porque ele é muito burocrático hoje e, na medida que cada pasta setorial tem que resolver a sua questão, a gente perde um pouco. A lei previu uma forma de governança para isso, a criação de um foco. É um conselho de fomento e colaboração que precisa ser criado para ter as secretarias setoriais e a sociedade civil de forma paritária para discutir essa implementação, para monitorar essa implementação. Então, na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, existe esse conselho. Por isso é maravilhoso a implementação lá? Não, mas... sim, é maravilhoso, mas assim, por isso não tem problemas? Uhum. Não, tem problema, mas tem onde resolver os problemas. São Paulo ainda não tem o Confoco, deveria centralizar ali pela Secretaria de Gestão, em alguma secretaria que pegue a rédea do processo e ajude as demais a se organizar para implementar bem as parcerias, porque ninguém tem dúvida da relevância e da importância. A Câmara Municipal pode ajudar na criação desse Confoco de alguma maneira, doutora Nazaré? A Câmara Municipal de São Paulo é o lugar por excelência onde se recebem ideias e se conversa sobre essas ideias de uma maneira muito ampla, né? E eu penso que a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, presente aqui na cidade de São Paulo, né, de fato pode dialogar tanto com a Câmara quanto com o Poder Executivo e as respectivas secretarias, porque isso é um tema que interessa a todos, né? E, por outro lado, também a importante questão da fiscalização, do controle, né? O poder público, sempre que a gente trata, né, de recursos públicos, a gente trata de prestação de contas. Agora, existem maneiras inteligentes e eficazes e eficientes e existem maneiras burocráticas que, na verdade, supõem um custo maior do que o benefício. Eu conheço entidades pequenas aqui na cidade de São Paulo que preferem não fazer parceria, porque é tão complicada a execução que elas preferem, bom, eu vou buscar em outras fontes e não vou correr o risco de, digamos, sofrer até uma penalização pelo fato de não conseguir seguir à risca todos os protocolos, nem sempre razoáveis, né? Portanto, eu acho que esse tema, né, digamos, do repasse de recursos, do seu controle, da sua administração, é um tema super importante na cidade de São Paulo, onde temos aí 4.000 parcerias, e a gente sabe o quão é importante o trabalho dessas entidades. Lar de idosos, creches, redes de assistência social, de serviço social, na área de saúde, e, ao mesmo tempo,
muitos questionamentos, porque algumas poucas entidades, eventualmente, gerem muitos recursos, né? E outras pequenas entidades gerem recursos muito escassos e até insuficientes para o que se exige delas. Temos aí muito assunto para discutir aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Na sua opinião, doutora Leis, como é que a gente poderia avançar nesse segmento? A senhora apontou aqui uma questão que deve ser pensada nos próximos tempos, né? A gente espera que não demore muito, mas enfim, que pode ser fundamental para que o segmento possa caminhar com maior velocidade, vamos colocar assim. Então, assim, dentro dessa questão da gente pensar em políticas para avançar nisso, o que a senhora pensa, como é que a senhora verifica que poderíamos trabalhar nesse sentido? Elis, na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, que eu estou presidindo, desde que assumi aí a convite da nossa presidente Patrícia Vanzolini e do vice Léo Sica, a gente vem trabalhando no sentido de produzir contribuições técnicas e promover diálogos com a nossa jurisdição aqui do Estado de São Paulo e, prioritariamente, a capital, né? Então, a gente já, acho que foi a minha primeira reunião enquanto presidente da comissão, foi com a Secretaria de Gestão do município de São Paulo para abrir a porta de diálogo sobre o Confoco, sobre as necessidades de desburocratização e etc. Então, nesse meio do caminho, a gente fez um seminário já com a presença da Casa Civil, da Secretaria de Gestão, da Secretaria de Justiça, e, inclusive, um resultado concreto já foi apresentado por eles, que foi a mudança do CENTES. O CENTES é o Cadastro Municipal de Terceiro Setor para habilitação jurídica prévia para as parcerias. Ele tinha um prazo de 1 ano de existência de validade, né? E foi prorrogado para 5 anos. Então, já foi uma medida de desburocratização. Melhor seria se esse cadastro fosse extinto, porque... Eu gosto da doutora Leis, que ela é muito honesta nas colocações dela, acho ótimo isso. Essa ideia de habilitação jurídica prévia é uma ideia de você ficar pendurando uma burocracia, sendo que no dia que você for fazer uma parceria real, você vai ter que verificar os requisitos de novo. Então, ela dá mais trabalho para as organizações, dá mais trabalho para a administração pública e ela não é efetiva. Então, a gente tem buscado, enfim, louvar as boas iniciativas da Prefeitura, mas também apontar onde pode ser melhorado. Fizemos nota técnica sobre uma instrução normativa da Secretaria Municipal de Educação, que, para credenciamento das organizações, invocou a Lei de Utilidade Pública do município. Aí voltamos àquele problema lá. Fizemos um estudo verificando que nem a lei se dispõe a ser condicionante de parcerias, mas por ela existir, já ter perdido sua função social, já devia ter sido revogada, então fica de novo aqui o pedido para os vereadores, para que a gente revogue a Lei de Utilidade Pública do município. Enquanto ela existe, as pessoas vão trazendo ela como requisito para o processo, então isso também é uma burocracia adicional. Em termos desse espaço que eu comentei, do Confoco, a sua instituição, ela pode ser feita por um decreto do Executivo, mas seria muito interessante se ela fosse feita por uma lei do município, porque ela ganha uma hierarquia maior, ela tem um debate maior, é um conselho da política pública de fomento e colaboração, essa política pública de gestão, meio, que precisa, inclusive, pensar sobre essa ideia do fortalecimento da sociedade civil. Por que muitas organizações pequenas desistem? Então, o que a gente precisa fazer para capacitar na comunidade? Que ferramentas a gente precisa construir? Então, se é uma parceria com, enfim, menos recursos, vamos fazer ela de uma forma desburocratizada, mais ainda, porque a lei, ela dá essas diretrizes, esses alicerces e esses comandos. Mas cabe à administração pública interpretar e executar. Se eu, enfim, faço vistas grossas às inovações e vou apenas, enfim, fazer um pouco, reproduzindo as lógicas do mais do mesmo, eu transformo o convênio que já existia num novo nome, mas mantenho as lógicas anteriores, eu estou só somando os mecanismos de controle sem racionalizar os procedimentos administrativos, que foi o que a lei buscou induzir e que, às vezes, eu vejo que não está acontecendo ainda a contento na cidade de São Paulo. Pois é, são questões que o município tem que avançar, não é, doutora Nazaré? Com certeza, com certeza. Acho que aqui há questões também éticas de fundo, né, que precisam ser consideradas, né?
que é realmente fomentar a participação da sociedade civil na gestão da coisa pública, mas, ao mesmo tempo, com responsabilidade. Então, é sempre esse o desafio que a gente encontra, né? Há muitos anos, né, na década de 90, né, eu tinha feito a minha dissertação de mestrado exatamente sobre o crescimento e a diversificação do terceiro setor no município de São Paulo. Era exatamente essa temática da dinâmica do terceiro setor. E a gente vê com alegria como isso cresceu, como isso se organizou melhor, como essa legislação federal, da qual a doutora Laís é madrinha, né, foi importante, né, no sentido de já não existe a obrigação de vedação de remuneração de dirigentes, isso é algo que a própria organização decide, né? Já não existe a figura do convênio, que era uma figura muito ruim, com todo respeito, né? Embora o nome permaneça, mas hoje o convênio, a gente sabe, né, quais são as partes, as obrigações recíprocas, né? Havia repasses de dinheiro mediante convênio, sem uma pré-seleção. E a gente vê explícita. Na prática como isso acontece de forma, enfim, e hoje é muito mais boa, transparente. né, então eu assim olho com alegria, né, vendo como houve uma evolução da legislação nas 3 últimas décadas, né, em relação ao terceiro setor, mas não significa que não haja muita coisa para avançar também aqui na cidade de São Paulo. Agora, doutora Laís, a senhora pode complementar tranquilamente, mas assim, só para ajudar a senhora nessa sua intervenção, é muito bom a gente saber que a UAB é uma referência nesse segmento de trazer uma comissão que está muito vinculada a estudos e ações que possam melhorar essa questão do terceiro setor tão importante, né? Liz, essa comissão realmente existe desde 2004, ela foi a primeira comissão de direito do terceiro setor do Brasil e já construiu muitos conteúdos e, nesse momento, ela está turbinada. Muito! Porque ela está com 140 advogados e advogadas especializados do estado inteiro. Fica o convite, se algum advogado ou advogada estiver assistindo, tiver interesse na área, queira participar. O edital é aberto permanentemente, a gente está sempre aceitando novos membros. E a gente tem 15 núcleos dentro da comissão que perpassam por todos esses temas, seja da desburocratização e das certificações, da implementação do marco regulatório das organizações, um núcleo específico sobre OS, um que eu gosto bastante também sobre o direito das organizações nas universidades, porque a gente precisa levar esse tema para dentro das faculdades de direito, para a formação dos jovens, seja no tema, na ideia do tripé do ensino formal, mas também da pesquisa e da extensão. As universidades, as faculdades de direito têm núcleos de práticas jurídicas que podem fazer atendimento à comunidade para, enfim, também dar essa oportunidade de estágio para os estudantes. Então, é muito interessante que a gente comece a pensar nesse atendimento gratuito para as organizações de base comunitária que não tenham recursos para pagar os advogados. E, nesse sentido, a gente também tem um núcleo de advocacia pro bono, um núcleo de tributário e cultura de doação, que eu acho que é um tema bastante importante. Aqui na cidade de São Paulo, a gente também tem as questões referentes ao ISS e ao IPTU, esse reconhecimento de imunidade e de isenções precisa ser sempre equacionado e racionalizado, porque a gente tem, de novo, muitas organizações que precisam ter esse direito reconhecido de forma desburocratizada, né? Não é a realidade do setor de ter grandes organizações que tenham grandes recursos. Essas são as que mais aparecem, mas a gente tem muita organização de base comunitária que precisa de apoio e quanto mais a prefeitura conseguir facilitar os processos, claro, com responsabilidade e com correspondência normativa e coerência, melhor isso será. E a OAB está muito à disposição para essa construção. Muito bom saber de tudo isso. Bom, nós poderíamos falar muito mais sobre este assunto, mas o nosso programa chegou ao final. Portanto, eu agradeço demais a presença da advogada e presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo, doutora Laís de Figueiredo Lopes, e também da Procuradora-Geral da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Obrigada a vocês. Obrigada, Elis. Obrigada, Elisa. Obrigada, doutora Laís. E eu agradeço também a você que nos assistiu até aqui. Para conhecer todo o conteúdo produzido pela Rede Câmara São Paulo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Também nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima. Até o próximo programa Legislativo do Futuro.